Sou Marileia Aracaki. Hoje nós vamos gravar no meu terceiro episódio, Caminho do Equilíbrio. Nós vamos falar sobre o Círculo da Vida e a minha convidada hoje é a Daiane Ali. Seja muito bem-vinda, Daiane. Obrigada, Marileia. Primeiro, agradecer essa oportunidade de poder falar de uma técnica que eu sou tão apaixonada, que é o Círculo da Vida. Ai, que bom, né? O que é essa técnica Círculo da Vida? Então, o Círculo da Vida ele é uma terapia sistêmica, onde acontece um espelhamento do inconsciente. Então, através de um grupo, nós vamos buscando, dentro de uma questão, o inconsciente daquela pessoa. Então, é aquela... Como é que eu posso explicar melhor? Quando a gente busca uma resposta na vida, principalmente quando a coisa não anda, né? Tá naquele círculo que vai e volta, o círculo consegue trazer isso espelhando o inconsciente. Então, os seus pedacinhos são representados pelas pessoas que participam da técnica. Ai, que legal. E de onde que surgiu essa técnica? E quem desenvolveu ela? Ela foi criada pela psicanalista espiritualista Márcia Marins, onde ela se baseou nas técnicas sistêmicas, como a constelação familiar, e também em técnicas psicanalíticas, como a escuta analítica e a atenção flutuante. Em que aspecto da vida essa técnica pode ser utilizada? Ai, aí é coisa mais linda, né? Em todas, né? Ai. Tipo, no relacionamento, quando você tem alguma dúvida sobre relacionamento, você pode trazer a dúvida. Na sua família, se você está com algum conflito, você pode trazer a dúvida. No seu ambiente de trabalho, se você está com algum conflito, você pode trazer a dúvida. E, inclusive, com animais. Olha. Então, se seu animal está com algum problema, você pode trazer o problema dele para ser circulado. E em empresas, que é o grande diferencial ali que eu gosto do Círculo da Vida também, porque você pode trabalhar um problema da sua empresa. Então, quando a sua empresa está com um problema, você também pode trazer ela para o Círculo da Vida. Olha, que interessante, né? E quando a pessoa vai te procurar, você sugere que ela trata primeiro ela ou primeiro a empresa? Depende. Porque assim, quando o problema, dependendo do problema, se o problema eu não consigo lidar com a minha empresa ou eu não consigo lidar com uma situação da minha empresa, você primeiro. Agora, quando a sua empresa está passando por um problema administrativo ou de contratação ou de falta de vendas, de rendimento, e você não sabe o que está acontecendo na dinâmica empresarial, aí é a sua empresa. Ah, que interessante, que legal, né? Que bom. E quais são as ferramentas que você utiliza quando no Círculo da Vida? Então, o Círculo da Vida, a gente utiliza a escuta analítica, principalmente, e a atenção flutuante. Por quê? Porque a gente deixa as pessoas livres para elas expressarem o que pensam e sentem, inclusive as dores e incômodos que sentem no corpo. E a atenção flutuante é isso, você vai deixando a pessoa falar, você está entendendo, está ouvindo tudo, mas uma palavra, uma sensação salta. E aí a hora que aquela sensação salta é onde você faz a pergunta em cima daquela sensação, daquele ênfase que trouxe naquela pessoa. Então, um sentimento, uma dor, e aí a gente começa a perguntar em cima. O círculo é uma técnica muito dinâmica, né? Onde o terapeuta facilita, porque quem realmente faz a técnica acontecer são as pessoas que participam dela. E como que é? Presencial? Dá para fazer presencial, online? Dá para fazer individual. Presencial tanto individual quanto em grupo, e online também, tanto individual como em grupo. De qualquer maneira, ele flui muito bem. Claro que o presencial tem um gostinho de vamos nos movimentar, né? A gente vai até o outro, então tem uma dinâmica mais solta. Mas o online também tem um resultado incrível. E a duração dela é rápida, demora? Não, ele é uma técnica que não é rápida. A técnica em si demora em torno de 1 hora. E aí tem mais uma meia hora ali para um desentrelaçamento. Então, a técnica em si, 1 hora, 1 hora e 10, e o desentrelaçamento mais uns 20 minutos, que é onde a gente vai conversar,
onde a gente vai ver o que fez de sentido para a vida de cada um, interagir com o grupo, também para dar aquela acalmada no sistema, né? Antes de finalizar a técnica. Ah, entendi. No círculo da vida, a gente consegue integrar outras técnicas também? Com toda certeza. O círculo da vida, ele traz a consciência. Ele não é uma técnica que promove uma cura, que promove um resultado no problema. Ele traz a consciência do problema. Então, quando você tem aquela consciência, qualquer outra técnica depois dele vai te ajudar a trabalhar aquela consciência, né? Então, ele te traz a consciência e depois a gente trabalha com outras técnicas. Pode ser com biomagnetismo, pode ser com a psicanálise, até mesmo a radiestesia ajuda num posterior. Olha, que legal, né? Que interessante, né? Que a gente pode agregar outras técnicas também, né? De que maneira que o ciclo da vida, ele agrega na parte do autoconhecimento? Então, o ciclo da vida, como ele traz a consciência daquela questão, né? Você começa a... vamos mudar. O ciclo da vida, ele é assim, ó. É como se fosse um teatro, onde você vai enxergar o que você trouxe espelhado nos outros. Então, é como se fosse só você assistindo o filme que é a sua vida. Então, tá só você num grande teatro e ali na frente tá a sua vida. E aí você vai ver os seus pedacinhos, o seu amor, a sua raiva, a sua individualidade, a sua dedicação, falando com você. Então, toda vez que você ouve uma parte sua falando com você, te traz um conhecimento, porque às vezes você não tem ideia que o seu amor tá triste, que a sua parte de amar tá triste, ou que a sua parte de amar tá raivosa ou carente, entende? Inclusive, muitas vezes você escuta o seu dinheiro falando com você, falando para você, você não me dá valor, você não olha para mim, você não me dá a atenção que eu preciso. Então, aí ela te traz esse conhecimento incrível de vários pedacinhos seus. Então, além de trazer a questão total, a resposta da sua pergunta, se você olhar para cada um desses pedacinhos, ele vai te trazer um conhecimento muito profundo sobre você. Olha, que interessante. Então, o ciclo da vida, ele trabalha o momento, o hoje, né? O momento atual. Ele não trabalha, assim, lá atrás, a parte da ancestralidade, né? Não, ele trabalha o seu momento presente. Tanto que o ciclo da vida tem que ser, primeiro, uma questão sua, né? Isso é uma coisa muito importante de deixar bem claro. Você não pode chegar em mim e falar, Dai, circula para mim a minha mãe, o meu marido. Não, tem que ser você. Então, tem que ser uma questão sua e uma questão que você precisa que melhore na sua vida agora. Né? A constelação, ela trata a ancestralidade, o círculo da vida não. Ele trata o seu sistema no agora. Seu sistema, não o sistema geracional. Olha, que bom, né? Que dá para trabalhar o momento presente, né? Exatamente. E se não tiver pessoas, dá para trabalhar também? Dá. Dá? É o individual, onde a gente faz né? com cartões. Ah, que legal, que interessante, né? Que bom, né? Como a técnica, ela pode ajudar a melhorar os relacionamentos, a questão de interpessoais? Então, principalmente na técnica em grupo, né? Você escuta o outro falar. E muitas vezes o outro fala um pouco ríspido, o outro fala um pouco nervoso, o outro fala mais meigo. E a gente tem o hábito, muitas vezes, ou a maioria de nós, de levarmos tudo para o pessoal, né? Então, sempre quando a gente escuta alguma coisa, a gente leva para o coraçãozinho. E no círculo você não consegue fazer muito isso, porque se você for levar tudo que as pessoas estão expressando para o pessoal, vai pesar. Então, ali, você começa a entender que cada um vai se expressar de uma maneira e que você se expressa dessa maneira. Entende? Que a gente não se expressa de uma única maneira, que nós somos uma caixinha de surpresa nas expressões. Né? E o círculo traz isso. E aí, quando você está em grupo, ajuda muito nessa interconexão. Porque eu começo a entender, muitas vezes eu olho para uma pessoa ali, por mais que não seja o objetivo do círculo, mas eu olho para você e falo, meu Deus, gente, essa moça, ela lembra a forma do meu marido se expressar. E por que que nele eu me incomodo e nela eu não estou me incomodando?
Então a gente começa a perceber no outro espelhos do nosso redor, porque o círculo ele só atrai por conexão, por vibração. Então você não vai estar num círculo da vida se você não precisa passar por ele, se você não estiver conectada com ele. Então, se você fizer parte do meu sistema, eu vou acabar enxergando alguma coisa do meu sistema ali. Então, ajuda bastante também nas relações interpessoais. Fora que você conhece novas pessoas, você percebe que essas pessoas têm as mesmas dores que você, têm os mesmos problemas que você, e que você não está sozinho. Porque a gente muitas vezes acha, poxa, é tão boba essa minha questão, é tão boba essa minha dor, e a gente ali vê que não é, né? Que tem muitas pessoas que têm a mesma dor que você. E as pessoas que estão participando, automaticamente também elas estão sendo beneficiadas? Elas estão sendo beneficiadas, porque toda parte que você representa fala mais de si do que do outro. Sim. Então, quando a gente começa o círculo, a primeira coisa que eu falo para os participantes, eu apresento a técnica e digo, não interessa o que for, passou na cabeça, fala. Ah, mas e se for pessoal? Fala assim mesmo. Por quê? Porque vai falar, falando de você, do que você está sentindo, que o outro vai entender essa parte dele. Se você foi chamada para representar uma parte minha, é porque essa parte sua precisa ser olhada. Então, quando você está falando muito mais para você do que para mim. Então, você vai servir para mim, porque, claro, é o meu sistema, mas tudo que você disse para você serve para você. Então, se quem participa faz uma autorreflexão do que ela disse, ouve realmente o que ela disse, pode transformar a vida dela. Se ela prestar atenção e for cuidar do que ela disse, ela pode transformar a vida dela. E é no momento presente, né? E é no momento presente, é no agora. Então, se eu falar se eu estou representando o amor, né, ou o dinheiro, eu falo para você, você não está me dando valor, você não está cuidando de mim, pode olhar para o seu dinheiro, porque você está falando, então você não está dando valor nele, você não está cuidando dele, então é por isso que você está com um problema financeiro. E aí, quando no desentrelaçamento, quando você pergunta para o outro no que fez sentido na sua vida, ele percebe que aquilo estava falando muito mais dele do que do outro. As pessoas te procuram mais em qual área? Relacionamento, financeiro, amor? É bem diversificado. É bem diversificado, porque relacionamento íntimo me procuram bastante porque eu trabalho muito com relações, né? Não só relações afetivas, mas com relações. Mas muita gente procura sobre o financeiro, né? Porque é difícil muitas vezes a gente entender por que eu trabalho tanto e o dinheiro não vem, ou por que eu me travo na hora de mostrar e vender o meu produto. Então, isso tem muita procura, né? E relacionamentos também. E agora está tendo uma procura maior do empresarial. Do empresarial. Olha, achei muito interessante essa questão do empresarial. Trabalhar a parte da empresa, né? É o ecossistema da empresa, quando você trabalha e vê e descobre o nozinho que está ali, né? Esse nó acaba se desfazendo, porque você descobre o que falta. E aí a empresa flui muito melhor. Olha. E tem alguma contraindicação? Qualquer pessoa pode fazer? Tem, né? Tem? Criança não tem como, né? Se a criança de 0 a 12 anos, eu não aconselho. Sozinha, né? No meio de um ciclo, eu acho complexo, porque é muita informação para aquela criança assimilar. Então, não adianta eu te jorrar um monte de informação que você não vai conseguir entender. Até porque, na maioria das vezes, o grupo é de adulto. Então, você põe uma criança ali muito nova, ela não vai entender o que aqueles adultos estão querendo dizer para ela, né? Agora, se a mãe está com um problema com um filho e quiser fazer um círculo da vida, ela pode. Então, ela pode trazer uma questão do filho, se ele for pequeno, né? E se ele já souber falar, ele tem que pelo menos autorizar. Ah, entendi. Aí, a partir dos 12 anos, né? De preferência com a presença dos pais, aí eu não vejo problema. Eu até tenho uma cliente, né, de 12, agora ela está com 13, 14, mas ela começou com 12 e ela vai super bem e se entrega bastante no círculo, consegue desenvolver bem.
Mas aí depende muito da criança, né? O ideal é os adultos. Os adultos, né? E assim, nós fazemos o Círculo da Vida, e aí depois de quanto tempo a gente pode estar fazendo? A gente pode estar fazendo todo mês, toda semana? Então, isso é uma questão assim. Pela Márcia Marins, o que ela passa, tá? Que é a idealizadora. Engasgou, gente. Ela traz que o círculo, sempre que você tiver uma questão que você queira enxergar melhor, você pode fazer, não tem problema, né? Eu aconselho um intervalo de pelo menos uma semana, se possível 15 dias, tá? Por quê? Eu percebi nos meus atendimentos que quando a gente dá esse intervalo, o campo reverbera melhor. Se eu emendo um círculo no outro, eu não dou tempo para o meu sistema assentar. Entende? Tem pessoas que tá tudo bem, que vai e funciona nesse ritmo muito rápido. Mas tem pessoas que não, que leva mais um tempo. Eu sou uma pessoa extremamente acelerada, mas eu preciso de um tempo, de um círculo para outro dos meus círculos, ou de constelação, demora para o meu sistema voltar. É como se eu tivesse assimilando tudo aquilo, meditando sobre tudo aquilo. Então, eu gosto desses 15 dias aí de intervalo, mas não há essa contraindicação. Pode fazer sempre que tiver uma questão. Isso é uma questão particular, esse tempo é uma questão particular minha quanto aos atendimentos que eu já fiz até agora. Sim. E que foram bastantes. Oh, que bom, né? Que ótimo, né? Já foi uma média de mais de 200 círculos da vida. Olha, presencial, online? Mais individual. Online do que presencial, isso. Que legal. Eu já participei do Círculo da Vida junto com você, como representante, mas foi muito ótimo, maravilhoso. Realmente, a gente consegue sentir a sensação. É muito bom. Foi muito bom para mim também, né? É bom, né? É gostoso, bom, né? Sim. E o último foi com a finalização de biomagnetismo ainda. Exatamente. Nós fizemos uma liberação emocional, né? Exatamente. Ver como casa uma técnica com a outra. Aí você consegue expressar todas aquelas emoções e no final ainda liberar tudo aquilo, né? Eu não aconselho antes. Tá. Melhor depois, né? Sempre. Por quê? Porque o círculo é o campo que está agindo. Então, quando você vai para o círculo, você já começa, né? Dá uma coisinha, dá um desconforto. Às vezes a gente fica meio enrijecido, meio ansioso. E aí, faz uma liberação emocional, faz uma meditação. E aí vai para o círculo. Talvez o que era para aparecer fica meio escondido, entende? Então, quando você faz depois, é melhor, porque tudo que está ali vai se soltar dentro do círculo e depois a gente faz a liberação. E não tem como, assim, a gente querer falar assim, não, essa sensação não é minha, essa emoção não é minha, porque automaticamente você acaba entrando no sistema, né? Não tem como. E quando você faz o círculo, aí naquele momento existe alguma resistência ou da pessoa que tá sendo assistida, que fala? É. E como que é o procedimento? Quando tem duas situações. Quando é o assistido que tem a resistência, é mais complexo. Por quê? Porque ele não abre o campo. Como que eu vou entrar num campo que não está aberto? E aí o círculo fica um pouco confuso. Você vê muita informação desconexa, muita confusão no ar. Ele acaba se resolvendo, mas muitas vezes não traz para a pessoa a clareza que ela quer. Né? A pessoa precisa estar aberta para a técnica, né? Se eu vou trazer a minha questão e eu quero uma resposta, eu preciso estar aberta para essa resposta, né? Mas o círculo vai trazer resposta independente. Agora, quando é uma dos participantes, aí já não tem tanto problema. Por quê? Porque quando um participante trava, automaticamente outro vai acabar ou cutucando ele para ele falar, ou vai acabar falando por ele. E a técnica vai acabar se desenrolando, porque o campo, ele não tem barreira, né? A energia não tem barreira. Então, a gente vai sentir. Agora, quando o observador, que é quem traz a questão, está travado, a gente sente no campo essa trava também. Então, não é que não saia, sai. Mas sai com aquela dificuldade maior. Tipo, eu não sei o que eu quero dizer, tá aqui, mas não tá, tô confusa. E aí, a gente olha para o observador, ele tá assim. Aí você vê que, tipo, é por isso, né? A pessoa... Aí a gente pode falar, descruza o braço,
né? Você tem certeza que você quer olhar para isso? E aí a gente vai descontraindo a pessoa para que ela possa também colaborar com o campo. É que é difícil, né? A gente olhar para nossa dor, Com né? certeza. Para nossa dor, para o nosso sistema, trazer para nossa consciência, né? Às vezes até a gente traz para nossa consciência, mas muitas vezes a gente não quer olhar para aquela dor, Exato. né? Então dói muito, né? Dói. E existe muitas pessoas que ficam um pouco resistentes em relação a isso? Eu não tive de tanta resistência até hoje, não. Uhum. A maioria das pessoas, elas lidam bem. Sim. Por quê? Porque o grupo é um ambiente acolhedor, né? E assim, normalmente não são pessoas conhecidas. Na maioria das vezes, você vai vir e vai ter um grupo que você desconhece. Vão ser pessoas que você não tem aquela convivência, o dia a dia. Quando tem um grupo muito forte, conhecido, é mais difícil. Por quê? Porque como que eu vou falar para alguém que eu conheço uma dor que eu estou escondendo dele a vida inteira? Verdade, né? Como que eu vou falar para alguém uma dor que eu estou escondendo dele a vida inteira? Mas quando é um grupo que eu não conheço e que não conhece a minha família, não conhece ninguém, não tem porquê, entende? Então é mais fácil eu me liberar. Fica até mais fácil, né? Fica mais fácil. É. O afeto afeta, não tem jeito. É. Quando a pessoa faz o círculo da vida, o após, o que você indica? Para o círculo em específico, depende muito da questão e do que foi trazido, né? Dependendo da resposta, automaticamente eu aconselho um acompanhamento terapêutico, né? Mas independente do acompanhamento ou não, o círculo traz a necessidade de meditar sobre você, de meditar sobre o que foi dito. Não é sentar, fechar o olhinho e querer esvaziar a mente, não é isso. É olhar para a questão. Se você trouxe aquela questão, você tem uma resposta, você tem que olhar para essa resposta, né? O círculo, ele traz, como eu falei, ele não trata, mas ele traz um alinhamento energético. Porque quando você descobre o nozinho que tem ali, né? E você desdá esse nó, o fluxo começa a fluir. As coisas começam a fluir melhor. Então, quando eu olho, flui ainda mais. Porque se eu faço um círculo, eu vejo o problema e não olho para o problema, por mais que eu tenha tirado o nó dali, eu não estou dando atenção para aquilo. Quando eu dou atenção, quando eu olho, quando eu medito, quando eu me coloco ali para dentro de mim, falo, poxa, realmente eu posso melhorar aqui, eu posso melhorar ali, eu posso fazer esse movimento, posso fazer essa ação. Com certeza as coisas começam a fluir melhor na sua vida naquele ponto. Com certeza começa a fluir melhor. Mas não adianta sem ação. Então, após o círculo, tem que pôr em ação tudo o que você ouviu ali. As expectativas em relação ao ciclo da vida no futuro? Que ele seja conhecido, né? Que ele seja extremamente divulgado, extremamente conhecido, que ele saia do mundo terapêutico, porque o que mais me dói no círculo hoje, tanto que quando eu fiz o terapia no parque, foi justamente para ver se eu conseguia atrair pessoas que não fossem somente terapeutas, porque o círculo da vida, ele está muito preso, pelo menos aqui em Campo Grande, no meio terapêutico, e eu vejo também nos online também isso. Eu tenho um grupo onde a gente está sempre fazendo círculo e participo de vários grupos. 80% ou mais são terapeutas que participam. Então, as pessoas não conhecem, né? Quem conhece são as pessoas que já estão na área terapêutica. Então, as pessoas comuns, que não são terapeutas, que são qualquer outra profissão, não têm ideia que o círculo existe. E ele beneficia tanto todo mundo. Ele não é para terapeuta, né? Ele também é para terapeuta, mas ele não é feito para terapeuta, ele é feito para pessoas. Para todo mundo, né? Exatamente. Então... Qual que é a sua sugestão, assim? Precisaria divulgar mais, fazer mais encontros? Porque realmente, às vezes a gente faz um encontro gratuito, a gente coloca lá 30 dias, 15 dias, e muitas vezes as pessoas só olham, visualizam, às vezes dá coraçãozinho, dá ok, mas na hora do dia mesmo elas não querem participar, né? Elas não vão, exatamente. Elas não vão. Mesmo quando entram no grupo, né? Porque eu fiz um grupo bonitinho, organizadinho, e mesmo assim as pessoas muitas vezes não vão. E aí,
talvez porque não conheçam a técnica, talvez porque tenham esse receio de que terapia é coisa de doido, mas não é, né? Não é. Terapia é algo que vai trazer uma consciência para você e uma leveza para sua vida, vai fazer a sua vida fluir melhor. Todas as terapias têm essa função, né, de trazer essa leveza. E eu acho que tem esse preconceito ainda, tem também a falta de divulgação do Círculo da Vida. Não é uma técnica muito falada nem divulgada. Né? E tem também a falta de comprometimento, né? Porque quando a gente quer conhecer algo, a gente tem que ir. Né? A pessoa tem que se comprometer consigo mesmo e ir, né? Eu sei que é difícil, a gente fala, é uma técnica em grupo, vai aparecer, eu vou estar ali exposta, mas não é só você que está exposta. Eu estou exposta, o observador está exposto e todos que estão ali vão se expor, né? Vão aparecer. E tá tudo bem, porque ali a gente não tá para julgar ninguém, para questionar ninguém. É só para poder pôr todas essas emoções para fora mesmo. As pessoas às vezes te perguntam se o Círculo da Vida ele tem alguma coisa em relação à parte da espiritualidade? Olha, às vezes perguntam, né? Por quê? Porque como que eu estou falando da outra pessoa? E é isso que as pessoas precisam entender. Você não está falando do outro. Você está falando de você. E o que você está falando de você ressoa com o outro, né? Tudo é energia. Tudo é energia. E a gente se encontra por energia. Então, se a gente está aqui hoje, é porque nós somos energeticamente compatíveis. Porque senão não teria por que estarmos juntos. E o Círculo da Vida é isso. A energia junta as pessoas no círculo. E se você foi escolhido para representar uma parte daquela pessoa, é porque a sua energia delas são semelhantes. Então, você vai estar falando de você. Você não vai estar entrando na vida dele, buscando. Não, você vai estar falando de você. E isso vai ressoar com ele. Porque ele tem a mesma energia que você naquele aspecto. Então, isso é um campo vibracional. Não tem nada a ver com espiritualidade, com espiritismo. Não. É uma técnica terapêutica baseada na psicanálise e nas terapias sistêmicas. É bom que fica bem claro, né? Porque muitas vezes esse é um dos motivos que as pessoas não querem participar, né? Porque vai achar que vai trabalhar essa parte espiritual, que vai se sente invadida, né? Então é muito bom deixar bem claro, né? Não, isso não acontece. Nós temos é realmente um campo energético onde a gente acessa essa informação dentro de nós e acabamos espelhando para o outro, né? Tudo é espelho, né? Já dizia, né? Já está na psicanálise isso, que tudo é espelho. Tudo que eu vejo de ruim em você é porque está em mim, né? E o Círculo da Vida nada mais é do que isso. Então, tudo que você está falando por você estar ali é porque está dentro de mim e também está dentro de você. E essa é a mágica. Porque por que você vai participar de algo e falar de algo que não está dentro de você, que não faz parte de você? Qual seria o benefício que você teria? Nenhum, né? E esse é o real benefício, porque você vai estar se olhando e ajudando o outro a se olhar. Quando a gente faz uma sessão do Círculo da Vida, quanto tempo para reverbera? Olha, eu gosto, por isso que eu falo que eu gosto dos 15 dias, Sim. Porque eu vejo em mim reverberar por pelo menos 15 dias. 15 dias. Pode ir muito tempo, porque a energia, eu acredito que a energia ela reverbera no campo por até 3 meses. Né? A gente que trabalha com radiestesia, a gente percebe que um trabalho radiestésico, ele reverbera no campo da pessoa por 3 meses. Então, o campo é o campo. Então, acho que tudo que nós, sempre que a gente interfere ou mexe ou acessa aquele campo, ele vai reverberar por até 3 meses. Mas, assim, o impacto que você vê e sente nos primeiros 15 dias. Se você continuar colocando foco, você vai sentir mais tempo. Então, tudo depende muito do meu foco. Se o meu foco está nisso, ele vai reverberar por mais tempo. Você trabalha com outras técnicas, além do Círculo da Vida? Trabalho. Eu sou terapeuta energética e espiritual, né? Fui facilitadora de Círculo da Vida, radiestesista. E agora estou fazendo uma formação de analista corporal. Olha, que legal. E se as pessoas quiserem te... Você quer falar mais alguma coisa? Eu quero. Vamos lá.
Sim. Como eu falei, sou terapeuta energética e espiritual. Aí Sim. quando a gente fala isso, né, Sim. já traz também a parte espiritual novamente. Sim. E o que o holístico ele vê? Corpo, mente e espírito. Espírito é você como um todo, é a sua essência, é a sua parte divina. Né? Então, se a sua parte divina está em dor, não tem como eu tratar o seu corpo, não tem como eu tratar a sua mente. Essa é a diferença do holístico, é ver o ser humano como um todo, tá? Isso não quer dizer que a gente trabalha com espíritos, a gente trabalha com o seu espírito. Você, pessoa, você, unidade, pedaço do todo, né? É isso que o holístico vê, você como um todo, você como parte integrante desse todo, desse sistema, dessa humanidade. Então, o terapeuta, o espiritual é para tratar o seu espírito, tá? Sim. Então, deixando isso bem claro, né? Claro, né? Para que a gente não tenha aí dúvidas do que quer dizer isso, né? Porque às vezes a gente, por exemplo, a Márcia Marins, que criou o Círculo, ela é psicanalista e espiritualista. Por quê? Porque ela olha não só a psique, ela tenta e vai buscar mais profundamente que são as dores da sua alma. E é justamente daí que ela tirou o círculo, por quê? Porque são as criaturas. Tudo que a gente acessa, a gente chama de criatura, que é um pedacinho da sua consciência, então de uma dor sua, com uma emoção. Que gera uma alminha, gera uma pequena dor que fica ali no seu sistema reverberando. Olha aí. Né? Então, o espiritual, quando a gente fala isso, ele tem uma amplitude muito grande e que não está ligado à religiosidade. Então, é isso que as pessoas precisam entender, né? É isso. É trazer o autoconhecimento, o despertar e expansão da consciência, né? É isso. Nossa, eu adorei. Eu também. Eu também. Muita informação, né? As pessoas realmente precisam, né? Ter essas informações, ter clareza, né? De tudo, né? Que realmente uma terapia ela vai complementando a outra, né? E eu acho que o que falta é clareza. O que falta é nós, terapeutas, sermos claros com o nosso público, né? Eles não entendem o que você quer dizer, né? Então, muitas vezes falta mesmo essa clareza do que você realmente está ofertando, do que você realmente pode colaborar na vida dele, no que você pode transformar, no que você pode apoiar. E eu acho que eu amei o podcast por isso, porque ele traz justamente isso, essa consciência para as pessoas de que a terapia é acessível, é para todos, né? E que ela não é um bicho de 7 cabeças e que está ali só para te apoiar, só para te incentivar a ir mais longe. Sim, e este é o objetivo do podcast Caminho do Equilíbrio, é trazer terapeutas, elas falarem sobre as técnicas dela, como que utiliza, né? Para as pessoas entenderem, ter clareza, que não existe só uma técnica, a gente pode estar incluindo, né? Várias técnicas, né? Porque o nosso corpo, uma técnica vai complementando a outra, né? Daiane, foi um prazer recebê-la aqui no podcast Caminho do Equilíbrio. Você seja sempre muito bem-vinda. Aí passa o seu contato, as suas redes sociais. Eita, aqui, amei mesmo. Eu acho incrível essas iniciativas para a gente poder tá divulgando aí as terapias e mostrando para as pessoas o quanto é importante a terapia na vida da gente. Sim, e aí vamos aproveitar e como vai ser divulgado, quem tiver dúvida, quiser fazer perguntas, sim, a gente pode voltar e estar respondendo as perguntas. Com toda certeza, né? Com toda certeza. E o meu Instagram é terapeuta Daiane Ali. E o meu telefone para contato é o 67 99119 6205. Gratidão. Eu que agradeço, de verdade. Eu quero agradecer os meus apoiadores, Chakra Mancala, Comic Bike, Águas Kangen, Domínio Auto Reparo, Espaço Luz em Gaia.